sagrados que, juntamente com os escritos do Antigo Testamento, formam a Bíblia inteira, o conjunto do Antigo e do Novo Testamento. Mas palavra de Deus é também aquilo que Deus, por meio da igreja, fala. Lucas capítulo 10, versículo 16: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos rejeita, a mim rejeita. Essa distinção sutil, mas muito importante, é fundamental para nós crentes. Cremos na palavra de Deus. Palavra de Deus, porém, oral e escrita. São duas modalidades. No começo, Jesus não escreveu nada, nem mandou escrever nada. Jesus pregava, os apóstolos ouviam. Depois que Jesus subiu ao céu, a igreja não começou a proclamar a palavra de Deus escrevendo, mas pregando. Só 10 ou 15 anos depois é que aquilo que nós entendemos por livros do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, 12 cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, as epístolas chamadas católicas, 1ª e 2ª Pedro, Tiago, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o Apocalipse de São João. Essas obras escritas vieram muito tempo depois de Pentecostes. A igreja então começa pregando e só depois escrevendo. A Bíblia não caiu do céu, não foi um pacote vindo de avião da Força Aérea ou outra forma parecida caindo de paraquedas. A estruturação do Novo Testamento, a formulação, a sistematização, o agrupamento dos livros do Novo Testamento aconteceram assim, de forma muito espontânea, de forma muito natural. E eram tantos os escritos, além desses 27 do Novo Testamento, que a igreja, diante do disparate, diante dos absurdos, diante das lendas, diante dos excessos, diante das invenções que muitas pessoas colocavam por escrito e simplesmente divulgavam nas comunidades cristãs, e reparem que as comunidades cristãs, 15 ou 20 anos depois de Pentecostes, elas estão espalhadas naquilo que nós entendemos por norte da África, Oriente Médio, Turquia, a chamada a antiga Ásia Menor, e até a Espanha, a Península Ibérica, Espanha, Portugal e França, e também a Península Itálica, hoje Itália. Então vejam a grande quantidade de comunidades cristãs que liam o que os apóstolos escreviam, liam nas missas. Depois, os outros livros eram considerados sagrados ou não, inspirados ou não? Qual é a instância que vai dizer o que pode ser lido nas missas ou não? Os apóstolos. Eles é que mantinham uma vigilância sobre os livros ditos inspirados, os livros com a autoridade dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, ou então aqueles que conviveram com os apóstolos de Jesus, os chamados discípulos de Jesus. Assim nós temos São Marcos, que não era apóstolo, mas era discípulo de São Pedro. Assim nós temos São Lucas, que não era apóstolo, mas era discípulo de São Paulo. E São Paulo era apóstolo, apesar de não fazer parte do grupo dos 12. Então a vigilância começou então a ser exercida dessa forma. Os livros que gozavam da unanimidade, da aprovação, da chancela dos apóstolos, eram lidos nas missas, com os livros do Antigo Testamento, como temos até hoje nas missas dominicais, nas solenidades. Há sempre uma primeira leitura, que normalmente, com exceção do tempo da Páscoa, é do Antigo Testamento, um salmo
sempre era cantado um salmo depois da leitura do Antigo Testamento. O salmo era sempre cantado, e depois um livro aprovado pelos apóstolos. Com a morte dos apóstolos, quem passou a vigiar sobre os livros que podiam ser lidos nas missas, livros públicos, livros que eram honrados e tratados e tidos como inspirados, e aqueles que ao invés não podiam ser lidos, apesar de terem uma certa autoridade, mas não eram livros oficiais, livros inspirados, os chamados livros apócrifos. E a igreja, com o passar do tempo, foi, digamos assim, catalisando, foi discernindo com a luz do Espírito Santo quais os livros deviam constar naquilo que nós entendemos por palavra de Deus escrita. E sabem quando esse discernimento chegou, se manifestou? No ano 320 depois de Cristo. 320 anos depois de Jesus, é que a igreja chegou à convicção de que os livros do Novo Testamento eram 27 e não mais e não menos. Isso é importante para a gente compreender. A Bíblia dos protestantes tem 7 livros do Antigo Testamento menos. Eles não têm 7 livros que nós temos. Não é a igreja que os colocou, a igreja sempre os venerou, mas Martinho Lutero tirou esses 7 livros. E o motivo não é a ocasião para nós explicarmos agora, porque história da igreja não é o momento de nós a fazermos, é o momento de fazermos uma homilia. Mas por que essa introdução de 10 segundos? Para a gente entender a razão da festa de hoje. A Bíblia não fala da apresentação de Nossa Senhora. A Bíblia fala da apresentação do menino Jesus no templo, conforme o costume da época. O bebê, 8 dias depois de nascido, tinha que ser levado ao templo para ser circuncidado. O que é a circuncisão? É o rito de iniciação ao judaísmo para os homens, para os machos, para os seres humanos do sexo masculino. Esse rito foi introduzido por Deus no tempo de Abraão. Abraão foi circuncidado, circuncidou o seu filho Isaque, o seu filho Ismael e todos os machos da sua família e também os escravos, os do sexo masculino. Os evangelhos narram que Nosso Senhor foi apresentado por Nossa Senhora e por São José ao sacerdote Simeão, que pegou o menino Jesus e fez essa bela oração: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação que manifestastes à luz das nações. E tu, menino, tu serás chamado o Messias. O Messias está nos braços do sacerdote. O sacerdote consagra o menino a Deus, e porque ele é do sexo masculino, ele é circuncidado. A circuncisão é o corte do prepúcio. O prepúcio é a carne que une a pele que cobre o pênis com a cabeça do pênis. O corte que sangrava e até hoje sangra, que é um costume, que é uma tradição, que é uma instituição perpétua para os judeus, sempre vai ser observada 8 dias depois de nascido. Mas, e as mulheres? As mulheres não podem ser circuncidadas, mas podem ser apresentadas, como Jesus foi apresentado. A Bíblia não fala desse momento solene da vida de Nossa Senhora, mas é seguro que isso aconteceu por uma razão simples. Toda mulher, todo homem nascido no seio do judaísmo deve ser apresentado a Deus no templo para ser consagrado ou consagrada. Se a Bíblia não fala, podemos supor a cena. São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora,
Isso é narrado no próprio Evangelho segundo São Tiago. É um livro apócrifo. Daí vocês entendem esses livros que não são mentirosos. A maioria deles tem exageros, mas alguns de fato descrevem fatos que ocorreram historicamente. Mas os apóstolos acharam conveniente que eles não entrassem na relação dos livros inspirados. São Joaquim e Santa Ana adentram no templo e apresentam sua filha ao Senhor. Eis então aqui o que nos interessa: o rito da consagração. O que é uma consagração? Como nós nos consagramos a Deus? Alguém pode nos consagrar em nosso lugar? Respostas a estas questões. Primeiro, a etimologia de consagrar. Consagrar vem de co-sacrum. Significa o ato de tornar com algo ou com alguém alguma coisa ou alguém sob os inteiros auspícios de Deus. Consagrar é tirar de uma finalidade profana, de um uso profano, e se colocar inteiramente no âmbito do sagrado. Por isso se fala de consagração de uma igreja. É um templo que, enquanto não foi consagrado, evoca simplesmente a ideia de uma construção. 4 paredes, uma estrutura física, mas que ainda não foi dedicada, que não foi oferecida inteiramente a Deus. É um ato, portanto, de santificação de um determinado lugar. Consagra-se uma igreja, e nesse sentido, porque é um templo sagrado, se faz com um rito litúrgico. Por meio desse rito, aquele local está consagrado a Deus. Ele foi inteiramente dedicado, oferecido. Ele é posse, por assim dizer. Ele é propriedade exclusiva de Deus. O uso exclusivo desse local é apenas para o sagrado. Consagra-se também um ser humano. A consagração sacramental, por assim dizer, na igreja é o sacramento do batismo. Mas se pode consagrar uma pessoa mesmo depois de ter sido batizada a Deus. É claro que essa consagração anterior ao batismo ou posterior ao batismo não substitui o batismo, nem pode ser equiparada ao sacramento do batismo. Mas é o ato de você pegar uma pessoa, de você colocar uma pessoa e por uma oração pessoal ou comunitária dizer: eu te entrego, eu te ofereço tal pessoa a Deus. É uma consagração, digamos assim, votiva. Da mesma forma que nós fazemos uma consagração a Nossa Senhora. Por exemplo, uma consagração que todos nós sabemos e repetimos diariamente: ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro, hoje e sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, e porque sou vosso, assim, ó Mãe, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho ou filha e propriedade vossa. É uma consagração espontânea, na qual a pessoa se coloca sob a proteção da Virgem. Pode-se também se consagrar a São Miguel Arcanjo, aos anjos e santos do céu. Todavia, é uma consagração bem diferente da consagração que se faz a Deus. A consagração que se faz a Deus se faz de forma absoluta, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Santificador. Mas a consagração que se faz a uma criatura é uma consagração derivada, enquanto tal criatura pertence a Deus. Quando São Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo que a imitação fundamental que devemos assumir na vida é a imitação de Cristo, o grande modelo. Mas quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou, ele está dizendo: olhem para mim,
e me imitem, enquanto eu sou imitador de Cristo. Ora, nesse sentido, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, por exemplo, nós nos colocamos sob a proteção daquela que protegeu aquele que nos protege em absoluto, que é o Senhor. Ou seja, ó mãe, como tu protegeste o teu filho, aceita-me como filho e protege-me também. Ficou claro? Portanto, é legítimo que você se consagre a Nossa Senhora. É legítimo que você se consagre a um determinado santo de sua devoção, desde que você separe bem. A consagração a Deus é absoluta, é consagração àquele que é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor. E a consagração a uma criatura que já pertence a Ele é a consagração de algo sagrado que está com Deus, e algo sob o qual e em cujo coração eu me jogo, me abandono e peço proteção, para que ela, assumindo-me, apresente a Jesus. Pois bem, aqui está a mística da consagração. O que foi que São Joaquim e Santa Ana fizeram ao levar Nossa Senhora ao altar e consagrá-la a Deus? Entregaram-na inteiramente ao Senhor. Como Jó disse em Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Todos vocês sabem qual foi a promessa feita pela mãe de Sansão, pela mãe de Samuel, quando ambas desejaram dar à luz. O propósito, consagrá-los a Deus. Ele te pertence, Ele é teu. Queridas mães, eu estou convencido de que vós consagrais diariamente vossos filhos a Deus. Eu não tenho dúvida, senhores pais, de que essa atitude, eu te entrego, Senhor, eu te ofereço, toma, Senhor, assume-os como teus, eu ofereço verdadeiramente tudo o que os meus filhos têm e são e desejam, tudo aquilo que não é pecaminoso, eu consagro tal pessoa, eu ofereço, eu coloco sob a proteção vossa ou dos vossos anjos e santos esta pessoa, para que seja propriedade vossa, para que sejam defendidos por vós, protegidos por vós, amparados por vós e por vós santificados. Olhemos para o Evangelho que nós acabamos de ouvir e nós vamos perceber qual é o objeto da consagração nossa e das pessoas que amamos. Eis a minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Consagramos as pessoas a Deus para que elas façam parte da família espiritual de Jesus. Não se pode consagrar o pecado. Imaginemos um filho vosso que está vivendo no pecado. É possível, apesar disso, consagrá-lo a Deus? Sim, nesses termos. Não se pode consagrar a Deus aquilo que ofende a Deus. Assim, imaginemos que o filho esteja praticando tal pecado. Como consagrá-lo a Deus? Senhor, mesmo sabendo que meu filho faz aquilo que não te agrada, mesmo que ele esteja nas trevas, eu consagro a ti o coração do meu filho, o pensamento do meu filho, a alma do meu filho, o corpo do meu filho, os negócios, os projetos, as amizades, tudo o que faz parte da vida dele, contanto que não seja pecado. Tudo aquilo que não te ofende na vida dele, eu te consagro, para que um dia tu, na tua bondade, digne-te convertê-lo, transformá-lo, santificá-lo. Eu te consagro tudo que há de bom no meu filho. Não posso consagrar o pecado, porque eu estaria blasfemando contra ti. Feita essa distinção, explicitamente o que isso significa, que o meu filho verdadeiramente faça parte da tua família espiritual, ou seja, que faça apenas a vontade do Pai, que está nos céus.
Essa é a consagração que agrada a Deus. Não há nenhuma criatura humana que, peregrinando nesta terra, não possa ser consagrada a Deus. Repito, não se consagra pecado. Distinga-se de forma bem clara o que é o pecado, portanto, o que ofende a Deus, e que não faz parte do sagrado, portanto, é do profano, porque em Deus não existe nada de impuro e não podemos ofender a santidade de Deus, pedindo a Ele que acoberte, que legitime o pecado, segundo aquele critério de discernimento tão claro de nosso Senhor. A adúltera flagrada em adultério, que ia ser apedrejada, eu não te condeno, vai e de agora em diante não tornes a pecar. Peço então encarecidamente a todos os pais e mães aqui presentes, e avós e avós, mas também pelos vossos amigos, mas também pelos vossos negócios, mas também pelo vosso ambiente de trabalho, pela vossa profissão, consagrai diariamente a Deus. E sabei, essa consagração permite que vos lembreis ao longo do dia que o lugar onde estareis foi oferecido a Deus. E não é preciso muito, numa breve oração, eu te consagro este lugar. E não precisa nem abrir a boca, eu te ofereço, eu te entrego, Senhor, a minha profissão, aquilo que vou fazer hoje, este ambiente de trabalho. Afugenta, Senhor, daqui as fustigações de Satanás, que o espírito maligno de inveja, de discórdia, o espírito de maldade, de egoísmo, de fofoca, de murmuração, não reine neste lugar. Eu te ofereço tudo que tenho e sou, tudo que pretendo fazer nessa jornada está em tuas mãos. Meu filho te pertence, meu esposo te pertence, isso tudo é teu, Senhor. Não é preciso muito, a consagração está feita, ou seja, aquilo se tornou sagrado. É óbvio, porém, que de vez em quando, e aqui não vos digo para vos assustar, é sempre conveniente de vez em quando fazer uma faxina em casa, estar atento àquilo que pode ser objeto da nossa vigilância, para identificar, tipificar aquilo que foi colocado ali com cativa intenção, aquilo que foi consagrado ao diabo, porque existe uma consagração ao diabo invertida, evidentemente, de coisas que foram oferecidas a ele e colocadas em determinado lugar. Quero lembrar a vocês que exorcismo não é apenas de pessoas, mas também de lugares. Há determinados lugares, temos que reconhecer, profundamente infectados pelo poder das trevas, ou porque alguém os consagrou ao inimigo, ou porque alguém por maldade colocou em algum determinado lugar um determinado ídolo, uma determinada coisa que é alheia à fé cristã. Se tal ambiente está sob os vossos auspícios, se determinado lugar vós tendes autoridade ali, não brinqueis, não subjugueis, não menosprezais jamais o influxo negativo que um ídolo, que algo que evoca aquilo que não é de Deus, possa ficar naquele lugar. Lembrem-se do que Jesus disse ao expulsar os vendilhões do templo: tire isto daqui e não faça da casa do meu pai um covil de ladrões. Não é preciso queimar, não é preciso quebrar, não é preciso pulverizar. Se se trata de devolva a determinada pessoa. Olha, isso daqui é seu, leve. Mas eu não quero que fique aqui na minha casa. Ah, por quê? Por quê? Não temos a obrigação de responder por quê. A casa é nossa, o ambiente é nosso e nós decidimos o que fazer. E se for o caso, por favor, eu e minha casa somos consagrados ao Senhor. E isso daí é incompatível com a fé que nós professamos. Portanto, leve, faça o bom uso, etc. Não precisa agora estar fazendo guerra religiosa, nem queimando, nem quebrando as coisas. Cada um acredita no que bem entende, mas nós também temos o direito
de reputar que determinadas coisas são alheias, são hostis, são indevidas e são perigosas para a nossa fé. E, portanto, se tal ambiente foi consagrado inteiramente a Deus, eu me pergunto qual é a razão de se conservar um ídolo de uma divindade pagã dentro da nossa casa. E eu me pergunto qual é a razão. Afinal de contas, qual é a nossa identidade? Consagramos ou não a nossa casa a Deus? Amados, a Virgem levada por Joaquim e Ana é oferecida a Deus, é apresentada ao Senhor. No dia de hoje, eu quisera que a senhora pensasse verdadeiramente no seu filho amado, nos seus filhos amados, e darei um minuto de silêncio para que cada um de vocês consagre esta pessoa a Deus. É teu, que tua proteção, que teu amparo, que tua providência, que o teu manto protetor, Senhor, recaiam sobre essa pessoa, protejam essa família, defenda tal pessoa ou tais pessoas de todos os males, que o inimigo, que o poder das trevas não toque, Senhor, mas que tal pessoa seja iluminada, defendida, santificada, que fortaleça a providência divina no coração dela, uma fé intrépida, uma esperança verdadeiramente indestrutível e uma caridade sincera, e que tal consagração, Senhor, seja renovada por mim e por ela também. Ajuda-me, Senhor, a consagrar a minha vida todos os dias, aqueles que amo diariamente, aquilo que me pertence diariamente, e que essa consagração, Senhor, seja também de forma derivada apresentada àquela que é a inimiga da serpente, a Santíssima Virgem Maria, hoje consagrada a Deus no templo, como ela disse no Evangelho que nós acabamos de ouvir: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. É a Virgem próxima do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é, portanto, ilícito imaginar, supor que a Virgem Maria está bem perto de nós e quer nos falar, como a dizer o que ela disse nas bodas de Caná: façam o que o meu filho disser. Quem se coloca sob a proteção da Virgem, quem se consagra a ela, sabe: o que eu quero, mãe, é a tua proteção. O que eu desejo ao me consagrar a ti é que tu sejas o meu baluarte, tu sejas a minha cidadela, tu sejas a minha protetora diante do poder das trevas. E quero te escutar e quero te obedecer com aquela voz tão terna e tão suave de quem foi ao encontro dos empregados quando faltou vinho e foi docemente ao filho dizer: eles não têm vinho, mas se consagraram a mim, Jesus, por isso atende-os. Duvido que aquele que se consagra à Virgem Maria e renova constantemente tal consagração deixa de ser assistido, amparado e protegido por essa mão santa, por esse ventre materno em quem o Verbo, durante 9 meses, que se fez carne, gerou-se e nasceu do seu imaculado coração e o seu ventre. Um minuto de silêncio para que você, de forma especial, em silêncio, olhando para Jesus e para a Virgem, faça a sua consagração e a consagração das coisas, dos objetos da profissão, dos seus sonhos e projetos e principalmente das pessoas que você ama. Consagre-os ao Cristo e à Virgem. Levantemo-nos e em silêncio apresentemos a Deus os nossos pedidos. Peçamos por aqueles que acabamos de consagrar a Deus. Peçamos por nós. Peçamos pelas nossas intenções, por todas as pessoas por quem rezamos esta missa, as citadas e as não citadas.